E eu já fico logo por aqui, porque agora a minha função de trazer a palavra hoje para vocês é com muita honra e muita alegria que eu vou fazer isso hoje. Glória a Deus, aleluia. E esses dias eu estive estudando uma palavra que eu já preguei anteriormente, logo nas minhas primeiras pregações. E aí, eu orando e pedindo a Deus que palavra eu iria trazer hoje à noite, e aí Ele me falou sobre essa palavra que fala sobre intimidade com Deus. E aí eu peguei meus esboços e fui novamente reestudar algumas coisas que eu já tinha pregado anteriormente. E aí eu me deparei com alguns questionamentos a respeito de mim mesma, né? Porque a gente falar de intimidade com Deus, de certa forma, a gente acha que é algo bem simples e fácil. Orar, ler a palavra, né? Tirar um tempo com Deus, o nosso TSD diariamente, de 1 hora ou 2, e tá bom. Mas se a gente for analisar profundamente o que é uma, não é nem verdadeira, porque toda intimidade é verdadeira, mas o tipo e a profundidade de intimidade que Deus espera de nós e que Deus quer que aconteça conosco, aí a gente muitas vezes entra em crise, que foi o que aconteceu comigo esses dias. Quando eu me deparei com a vida de Moisés, que a gente sabe que Moisés falava face a face com Deus. E quando eu peguei novamente o texto de Êxodo 33 para estudar sobre a vida e o coração de Moisés, nesse aspecto de intimidade com Deus, porque Moisés, ele tem muitas características, ele foi um líder excepcional, mas especificamente tratando sobre o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus, é algo que realmente me deixou em crise. E graças a Deus por isso, porque me deu um desejo, uma ansiedade, uma vontade de tentar também aplicar o coração de Moisés à minha vida. Porque o que eu descobri foi o seguinte, que Deus, Ele quer ter um nível de intimidade profundo com todos nós, comigo e com vocês, como Ele teve com Moisés. E por que nós não conseguimos, então, ter esse nível profundo de intimidade muitas vezes? Porque depende de nós, mais do que de Deus. Porque Deus quer, Ele já quer. Ele já busca isso, né? Então, nós receber essa revelação e esse entendimento do que precisa haver dentro do nosso coração, das atitudes que Deus espera de nós, das intenções do nosso coração, para que esse nível de intimidade seja cultivado na nossa vida. E aí essa palavra de Êxodo 33, que fala a respeito de um texto, de um momento na vida de Moisés, vai nos trazer alguns pontos onde a gente pode avaliar, primeiro, o nível de intimidade que ele tinha com Deus, que é admirável. E segundo, quais são as características encontradas nesse texto que levaram Moisés a ter esse nível de intimidade. Para que a gente possa, em nome de Jesus, copiar essas características. Amém, irmãos? Então eu queria orar só um minuto. Senhor Deus amado Pai, eu coloco a minha vida em Tuas mãos agora, para que Tu ages através de mim, Senhor, nesse momento, nesse local, para que tudo que está no meu coração possa ser expressado aqui na sua totalidade, e para que as Tuas revelações, Pai, possam vir sobre essa igreja, Senhor, que Tu possa falar aos corações dos que estão aqui, que a Tua vontade hoje se cumpra nesse local e no meio do Teu povo, dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Vamos abrir Êxodo 33, do versículo 7 ao versículo 7 a 23. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Olha só o nome, tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o.
até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da entrada da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenastes, conduza esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Queridos, primeira pergunta que eu faço a vocês: qual é o nível de intimidade hoje que nós temos com o Senhor? Vamos começar a analisar por esse aspecto e começar a analisar o nível de intimidade que Moisés tinha. O contexto desse texto, ele fala a respeito de Moisés no arraial lá, no acampamento onde eles estavam se deslocando no deserto. Mas ele tinha uma tenda, fala da tenda do encontro. Essa tenda, ela estava separada do arraial. Ela não era uma tenda comum como as outras em que os israelitas estavam acampando. Ela era uma tenda especial, era uma tenda específica, onde Moisés se recolhia, saía do acampamento, entrava nessa tenda sozinho, e lá ele iria buscar a Deus. E lá ele iria se encontrar com Deus. Então veja aí a primeira coisa que acontece para que haja uma intimidade profunda com Deus. É uma separação. É uma separação. No acampamento, apesar dele estar lidando com os israelitas, com o povo de Deus, mas tinha muito pecado, tinha muita coisa errada ainda, coisas que desagradavam a Deus. E não só isso, a separação desse povo, desse espaço contaminado pelo mundo, mas porque precisaria ser um nível de intimidade sozinho, onde Moisés estava sozinho, dentro de uma tenda fechada, onde ninguém via a Moisés, e lá ele desenvolvia esse nível de intimidade com Deus. Era lá onde ele recebia as orientações de Deus. Era lá onde ele se recolhia para buscar e para desenvolver esse nível de intimidade com Deus. Essa tenda, ela estava armada bem distante do acampamento, fora do acampamento. E essa tenda era uma tenda de revelação. Era lá, nessa tenda, onde ele se recolhia, que ele recebia as revelações de Deus para a vida dele. Não era no meio do arraial, trabalhando no meio do povo, conversando com um, aconselhando o outro.
Porque muitas vezes a gente quer pensar assim: se for para me receber revelação de Deus, eu recebo em qualquer canto, de qualquer jeito. Sim ou não? Às vezes a gente pensa dessa forma. E acontece muitas vezes assim. Mas níveis de revelação profundo, de intimidade profunda com Deus, onde você mergulha naquilo ali e recebe a presença mesmo pesada de Deus, aquela glória sobre a sua vida, é quando você está sozinho, só você e Deus, com o único objetivo específico, com o foco certo. A única coisa que eu quero nesse momento é buscar o meu Deus, é estar na presença dEle. É porque essa presença, ela me envolve, ela me satisfaz, ela me completa, ela traz alegria de viver. E é nesse momento onde Deus começa a se revelar e começa a vir com a sua presença muito forte à nossa vida. Amém, irmãos? Então, Moisés, ele tinha um nível de intimidade muito grande, ele era considerado amigo. Agora eu queria fazer uma pequena explicação sobre face a face. No versículo 11, falava Moisés face a face com Deus. Isso não quer dizer que ele olhava para Deus como eu estou olhando para a Fatinha, como eu estou olhando para o Bruno, como eu estou olhando para a Nayara. Não era isso. Face a face é uma expressão abraâmica daquela época. Era como se fosse uma gíria nossa. Quando as pessoas diziam que tinham muita intimidade uma com as outras, falava assim: o fulano de tal se relaciona face a face com o outro, são muito amigos. Então, face a face, na verdade, é uma expressão abraâmica, que significava, aqui no contexto, de que ele tinha um nível de relacionamento e de intimidade muito profundo com Deus. No hebraico, a palavra intimidade, traduzindo para o nosso português, significa face. Então, é exatamente isso que significa. Não entendam que aqui Moisés entrava na tenda, Deus aparecia para ele lá e ele conversava com ele. Não era assim. Até porque no final do texto a gente vai ver a explicação. Deus fala para Moisés que ninguém pode ver a Deus face a face dessa forma. Então era isso. Era para dizer que o grau de intimidade com Deus era tão grande que ele conseguia ouvir a Deus, ele conseguia sentir o que Deus queria lhe dizer, de forma muito clara, de forma muito transparente, de forma audível até, mas ele não via o rosto de Deus. Ele entendia e compreendia perfeitamente o que Deus queria lhe falar. Portanto, se ele conseguia compreender, se ele desenvolveu esse nível de intimidade, onde ele conseguia compreender e ouvir a vontade de Deus, era fácil ele saber o que é que Deus esperava dele, sim ou não? Sim. Por que que muitas vezes nós não estamos conseguindo saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Senhor, será que eu vou por aqui? Ou será que eu vou por ali? Eu não sei, me dá uma direção. Por que que muitas vezes nós estamos indecisos, sem saber para onde tomar a nossa direção e a nossa decisão? Porque nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus de forma tão clara e perfeita. Porque se nós estamos conseguindo ouvir a voz de Deus de forma clara e transparente, Ele nos fala qual é a vontade de Deus e as nossas decisões a tomar. Eles eram amigos e estavam frequentemente na companhia um do outro. A verdade é que isso aconteceu por toda a vida de Moisés. Agora nós vamos entender um pouco quem era Moisés. Simplesmente quem era Moisés? Quem foi Moisés no Velho Testamento? Que líder foi esse? Primeiro, já está aí o meu PowerPoint? Pode colocar. Primeiro, Moisés, ele foi o maior profeta que já existiu em Israel. A Bíblia fala que não existiu profeta maior do que Israel. Vamos conferir lá em Deuteronômio 34, 10 e 11. Coloca aí, por favor. Em Israel nunca mais
se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Em Deuteronômio, a Bíblia nos fala que Moisés, ele não foi apenas um líder significativo como os outros. Não foi mais um líder que se levantou e fez a vontade de Deus se cumprir. Não. Moisés, no Velho Testamento, ele foi o maior profeta que houve em Israel. E por quê? Simplesmente porque Deus olhou lá de cima, apontou o dedo e escolheu? Será que foi só isso? Dependeu só da vontade de Deus? Ou também teve a participação do próprio Moisés nisso tudo? Então Moisés foi o maior profeta. A segunda coisa, Moisés, ele é a tipificação de Jesus. Como é que isso acontece, pastor? O que é isso, tipificação? A mesma importância que Jesus teve no Novo Testamento, como libertador, como Deus que veio para libertar um povo, o povo dele primeiramente, depois a nós, e levar salvação para esse povo. Moisés teve esse mesmo significado no Velho Testamento. Qual foi a grande tarefa de Moisés? Foi pegar o povo de Deus que estava no cativeiro, escravo lá no Egito, e levar esse povo a ser liberto, a entrar na terra prometida. Então, o que Moisés foi no Velho Testamento é praticamente o que Jesus também se referiu no Novo Testamento, com uma diferença, na verdade uma grande diferença. Moisés, ele é comparado como servo, e Jesus já foi o filho de Deus. Essa é a grande diferença. Mas eles foram cabeças importantes na sua dispensação. Moisés foi cabeça importante na dispensação do Velho Testamento, como Jesus foi na do Novo. Vamos lá conferir em Hebreus 3, 1 e 3. Hebreus 3, 1 e 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés. Olha só, comparando Jesus com Moisés. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Então aqui em Hebreus, nós temos uma comparação de Moisés com Jesus, falando sim, de que Jesus tem mais importância, é claro, porque Jesus é o Filho de Deus encarnado, e Moisés foi o servo fiel na casa do Senhor. Então, o que diferenciava, na verdade, Moisés? O que diferenciava Moisés era a sua fidelidade. E aqui, se a gente fosse falar sobre fidelidade, a gente pregaria novamente, sairia do contexto. Porém, nós vamos abordar um pouco essa questão da fidelidade. Porque a fidelidade é algo que gera confiança, sim ou não? Como é que eu posso confiar numa amiga se ela não me é fiel? Como é que Deus pode confiar num filho seu se ele não for fiel? Como é que Deus pode entregar grandes revelações e grandes tarefas para aquela pessoa que está o tempo todo caindo em pecado? Como? Como é que Deus pode fazer grandes coisas através de uma pessoa, de um filho seu, se aquele filho está sempre em dúvida se está servindo a Deus ou se vai cair nas tentações do mundo lá fora? Como? Então, a fidelidade é o que gera em Deus a confiança para que Ele utilize de forma sobrenatural os seus filhos. É a fidelidade a Deus, é a fidelidade à obra, é a fidelidade aos princípios que Deus ensina aqui nessa palavra.
É essa fidelidade que faz com que Deus possa confiar em mim e em você. Puxa vida, aquele filho que eu tenho lá na terra, ele é tão fiel a mim que eu vou entregar grandes coisas na mão dele. Eu posso entregar, eu posso confiar, ele vai cuidar bem dessas coisas. Estão entendendo, gente? Amém? Glória a Deus. Em Êxodo 19:9. Êxodo 19:9. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem. Lembra da nuvem? Da coluna de nuvem que ficava à frente da tenda? Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés, ele se tornou um mediador entre o povo e Deus, já que o povo não tinha esse nível de intimidade com o Senhor, já que o povo era infiel muitas vezes, e Moisés era o mediador, era ele que intercedia a Deus a respeito daquele povo. E aí Deus fala para Moisés: olha Moisés, vai ter uma coluna de nuvem, uma coluna densa de nuvem quando eu estiver falando com você. E o povo lá fora vai ouvir eu falando com você. E aí eles vão confiar em ti. Então, gente, toda fidelidade gera confiança. E toda confiança gera vitória em todas as áreas da nossa vida. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos ver um pouco as características de Moisés. Como era o coração de Moisés, para que tenha acontecido tantas coisas maravilhosas e sobrenaturais através da vida de Moisés. Vamos avaliar 5 aspectos do coração de Moisés. Primeiro, Moisés era amigo de Deus. Isso aí vocês já estão compreendendo bem. Versículo 11 e 12 do capítulo 33. Vamos só voltar um pouquinho. Êxodo 33, 11 e 12, está aí. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, seu filho de Num, que ele havia como auxiliar, não se afastava da tenda. Bota o 12, por favor. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permites saber quem virás comigo? Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Deus está falando para Moisés: olha Moisés, eu te conheço pelo nome. Eu conheço você na intimidade. Eu conheço o teu coração. E eu tenho me agradado com você. Será que Deus também tem essa mesma percepção a respeito de nós? Será que Deus tem nos conhecido pelo nome e tem se agradado principalmente da nossa vida, das nossas atitudes, do nosso coração? Será que isso tem acontecido conosco? Isso é possível sim acontecer conosco. De nós termos esse nível de intimidade. Deus não está longe, aquela coisa que ninguém consegue sentir, saber direito, aquele mistério. Deus é um mistério. Deus não é isso. Deus é amigo. Deus é aquele que se revela para nós, que se mostra para nós e que se agrada também com a nossa vida quando nós somos fiéis e obedientes à palavra dele. Então aí nós temos uma enfatização do nível de intimidade com Deus, de que Moisés era muito íntimo com Deus. Nós temos vários exemplos de encontros de Moisés com Deus. Temos Moisés na sarça ardente, foi outro encontro nítido que é relatado na Bíblia. Nós temos a nuvem de glória, que era um sinal aparente de que Deus havia descido ali naquele local e agraciado a Moisés com a sua presença. Era um sinal nítido para que todo mundo, todo o povo pudesse ver que aquilo estava acontecendo. Então nós temos muitas manifestações divinas a respeito da vida de Moisés relatadas na Bíblia. E eu creio que não foram só essas. Não é verdade, Edinho? Sim ou não?
Eu creio que muitas outras coisas, muitas outras situações aconteceram na vida de Moisés e que não foram relatadas aqui. Essas são as que a gente pode comprovar e verificar. Segunda coisa, Moisés buscava a vontade de Deus para a sua vida. Gente, ninguém busca conhecer a Deus se não for para cumprir a sua vontade. Não existe sentido em você buscar conhecer a Deus, saber o que Deus quer de você, simplesmente para você saber, para ficar no seu entendimento e no seu conhecimento, e você não buscar fazer essa vontade. Sim ou não? Sim, porque toda vida que nós estamos buscando entender de Deus, buscando conhecer a Deus, buscando a presença de Deus, nós estamos buscando aquilo ali para a gente andar nesse caminho. Então, quando Moisés pede para conhecer os caminhos de Deus, na verdade ele quer aquele conhecimento não apenas para reter aquele conhecimento na cabeça dele, mas para ele trilhar aquele caminho da qual Deus espera na vida dele. No versículo 13, ele fala assim: rogo-te que me mostres, me faças conhecer os teus caminhos. Moisés está lá no diálogo, batendo papo com Deus. Ele diz assim: Senhor, eu te peço, eu te rogo, Senhor, me mostra os teus caminhos, me faz entender, me faz ver quais são os teus caminhos. Qual a intenção de Moisés em conhecer os caminhos do Senhor, em ter essa revelação? Era para ele andar nesses caminhos, é para ele fazer exatamente a vontade de Deus e não sair dessa vontade nem 1 milímetro. Ele queria andar 100% na vontade de Deus. E aí Deus atendeu. Vocês sabiam que Deus atendeu esse pedido de Moisés? Quando Moisés pede para conhecer os seus caminhos, só que não está nesse texto aqui de Êxodo 33. Já está lá em Salmos 103, 6 e 7. Olha a resposta de Deus. Salmo 103, 6 e 7. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Na minha versão tem assim: fez conhecer os seus caminhos a Moisés. Do jeito que Moisés pediu a ele: Senhor, me faz conhecer os teus caminhos. Lá em Salmos a gente tem a resposta de Deus para Moisés, que Deus fez-se conhecer os seus caminhos a Moisés. Porque Moisés, ele foi digno disso. Deus, ele não tem obrigação, é verdade, de atender a nenhum pedido nosso. Mas quando ele encontra um coração desejoso, um coração ansioso de fazer a sua vontade, de andar na sua presença, de demonstrar todo o amor que tem por ele, aí Deus, ele tem maior prazer em atender os nossos pedidos, quando ele encontra em nós esse coração. Amém? Aleluia. Moisés, ele estava disposto verdadeiramente a fazer a vontade de Deus. Agora, trazendo essa realidade para nós, quantas vezes nós não nos encontramos em situações onde não basta só orar, ler a palavra, jejuar. Isso aí a gente tem feito todos os dias, constantemente. Mas algumas vezes nós nos deparamos com aquela situação em que a gente ora, chora, clama e diz: Senhor, traz a tua presença para mim agora. Já aconteceu isso com vocês, gente? Já aconteceu comigo. Eu quero a tua presença, eu preciso agora da tua presença, porque o problema está difícil demais. Então, muitas vezes, a gente não consegue contentar e acalmar o nosso coração simplesmente abrindo a palavra e lendo um texto bíblico. Não estou querendo me desfazer disso de forma alguma, ou orando ou jejuando, não.
tem muitos momentos que nós precisamos urgentemente da presença de Deus naquele local e naquele momento. E aí, nesses momentos, se o teu coração estiver alinhado com Deus dessa forma, aí a presença de Deus desce sobre a tua vida. E aí tu sente esse peso gostoso da presença de Deus, essa alegria, essa calmaria, essa satisfação da presença de Deus invadindo a tua vida e te tranquilizando diante das circunstâncias. As circunstâncias estão terríveis, as circunstâncias dizem que aqui eu estou perdido, eu não estou conseguindo nem ver a presença de Deus aqui e o objetivo de tudo isso. Mas quando a presença de Deus se manifesta e quando ela desce sobre nós, a gente consegue se tranquilizar diante daquilo ali e seguir no caminho que Deus separou e escolheu para nós. Então, muitas vezes, nós precisamos dessa presença. Não há homem tão forte que nunca precise dessa presença. Não há ninguém tão poderoso, não há ninguém tão rico, não há ninguém tão feliz, posso até dizer assim, que um dia não precise sentir essa presença firme e poderosa. Às vezes, Deus, Ele se mantém em sombras, como se estivesse ali escondidinho de nós. Por quê? Porque Deus, Ele nos dá uma boa educação. Sabe como, gente? Nos ensinando a ter poder, nos ensinando a ter autoridade sobre as doenças, sobre os problemas, nos ensinando a se mover no sobrenatural dEle. Deus, Ele nos dá uma boa educação, está aqui, ó. A educação está toda aqui na Bíblia. E aí Ele espera que a gente utilize essa boa educação que Ele nos deu. Quando a gente coloca um filho para estudar, a gente espera o quê? Que quando ele cresça, ele desenvolva aquelas informações que ele recebeu. Não é isso? Que ele ponha em prática. Deus é a mesma coisa. Deus, Ele nos dá, nos ensina como a gente se mover com poder no sobrenatural, com autoridade nesse mundo. E aí Ele espera que a gente faça isso. Só que, quando a gente está numa determinada situação que vai exigir de nós algo maior do que o que nós fomos ensinados a fazer, aí Deus, Ele vem com toda a sua força para nos ajudar, para nos tirar daquela situação, porque Ele sabe que naquele momento você não está preparado para agir, para sair daquela situação. E aí Ele vem, se revela, se mostra, age, e aí tira, nos resgata e nos tira daquela situação. E aí é quando nós sentimos verdadeiramente o poder da presença de Deus agindo em nossas vidas. Aleluia. Terceiro aspecto: Moisés buscava a presença de Deus. Então lhe disse, versículo 15: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse local. Olha só como Moisés era audacioso. Ah, Senhor, se a tua presença não for, não vou não me mande não. Olha, bonitão, eu só vou se a tua presença for. Mas aí Deus garante a Moisés que a presença dele iria também com ele. Deus promete lá no versículo seguinte, versículo 14: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então Deus garante a Moisés a sua presença. Já pensou, pastor Dias, que aqui no púlpito ele é meu pastor, viu, gente? Se Deus chegasse assim e dissesse: pastor Dias, pegue a sua igreja, leve para tal canto e faça isso, e eu garanto a minha presença com você, ficava mais fácil?
com certeza não haveria dúvida alguma em fazer o que tinha sido ordenado. Ele estaria seguro, confiante, empolgado, animado. Eu vou levar essa igreja para onde Deus me manda, porque Deus garantiu que a presença dele iria comigo, então é vitória no final. Aleluia! Então, na verdade, Moisés sabia que se a presença de Deus não o acompanhasse, não valeria a pena continuar, não valeria a pena prosseguir sem a presença de Deus. Moisés foi sabido, hein? Olha, Senhor, tu manda a tua presença comigo, não me mandes ir sem a tua presença. Aí fica fácil, porque aí está garantida a vitória. Como é que a vitória não haveria de vir, se Deus estava presente? Não tem quem possa com Deus. Então a vitória estava garantida, não há avanço sem a presença de Deus. Muitas vezes nós queremos conduzir a nossa vida sem a presença de Deus. Muitas vezes nós estamos tomando decisões da qual a gente até sabe que Deus não está naquela situação. Muitas vezes nós estamos pensando diferente do que Deus pensa. E a presença de Deus não vai estar conosco, e não vai haver avanço. Só vai haver frustração, tristeza, derrota. Porque se a presença de Deus não for comigo, não vale a pena prosseguir. Não vale a pena seguir adiante, se a presença de Deus não estiver conosco. Se a presença de Deus está garantida, eu vou ter coragem, eu vou ter entusiasmo, eu vou ter motivação, porque eu sei que o maior de todos, o Deus grande e fiel, estará comigo. Aleluia. Sem a presença de Deus é impossível quaisquer grandes projetos. Quaisquer grandes projetos que você tiver, se a presença de Deus não estiver neles, não dará certo. Não vai dar em lugar nenhum. 4. Moisés andava na companhia de Deus. Vocês têm alguma dúvida disso? Depois do que a gente já estudou? Nenhuma. Moisés andava na companhia de Deus. Versículo 14 tem a resposta de Deus: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Não só a minha presença irá contigo, mas eu te darei descanso. Olha o que é que Deus promete aí para Moisés. Apesar de, no meu entendimento, eu achar que seria impossível não haver o descanso com a presença de Deus. Porque descanso aqui, gente, é mais profundo do que simplesmente deitar e dormir, acabei meu trabalho. Descanso aqui se refere à vitória. Imagine quando a gente tem um grande trabalho a fazer e no final desse trabalho a coisa não deu certo, não deu em nada, prejuízo, acabou. Você está descansado diante dessa situação? Não há descanso, porque há angústia, há insatisfação, há frustração, a tarefa não deu certo, o projeto se acabou, não deu em nada, como é que eu posso descansar? Então, na verdade, descanso aqui significa sim o fim de uma jornada, mas o fim de uma jornada vitoriosa. Porque se a presença de Deus estava lá, não havia como não ter a vitória. Então o descanso aqui se refere à vitória. Moisés andava tranquilo, confiante, estava garantido a presença de Deus. O próprio Deus tinha lhe garantido isso. Então a presença de Deus, da mesma forma conosco, Ele nos dá essa segurança. A presença de Deus nos dá essa tranquilidade, nos dá essa direção. Ninguém descansa de uma árdua tarefa, se não houver a vitória no final. 5º aspecto do coração de Moisés. Moisés desejava conhecer o caráter de Deus. Vocês pensam que Moisés estava satisfeito com aquele nível de intimidade que ele tinha? Ai, pastora, devia estar. O homem falava com Deus? Ainda não.
ele sempre tinha um pedido audacioso. Bicho audacioso era aquele Moisés. Uma santa audácia, né? Porque era uma audácia para as coisas de Deus. Ele pediu mais. Olha só, Moisés já tinha garantido a presença de Deus. Deus já tinha também garantido a sua vitória. Deus falava com ele face a face. Mas mesmo assim, Moisés ainda faz um outro pedido a Deus nesse mesmo texto. Imagine quantos pedidos assim ele não fez em toda a vida dele. Num simples momento foram 3. Vamos lá no texto. Versículo 13 e 14. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, olha como ele era esperto. Senhor, tu está me dizendo que tu se agrada de mim. Então, olha só. Se realmente tu se agrada de mim, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Nesse versículo ele faz o primeiro pedido e ele é atendido, nós já vimos isso. Agora vamos para o versículo 18 a 23, para a gente entender o segundo pedido de Moisés, da qual Deus atendeu em parte. Porque Moisés agora, ele pede para ver a glória de Deus. O que ele estava pedindo, na verdade, era para ver Deus verdadeiramente como Ele é, completamente, em sua totalidade. Porque ele sabia que tinha muito mais a conhecer de Deus do que o que ele já tinha visto. Ele queria o todo de Deus. Mas Deus, nesse momento, não o atendeu completamente. Versículo 18 a 23. Então disse Moisés: peço-te que mostres a tua glória. E aí Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. Deus está dizendo assim: olha, a minha glória, da forma como você quer, infelizmente não vou poder te mostrar, mas eu te mostrarei a minha bondade, a minha misericórdia e a minha graça. Olha como Deus é. Diante de um pedido de Moisés, da qual ele não podia conceder, Deus disse: isso eu não posso te dar, mas eu vou te dar outras coisas também boas. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, que era verdadeiramente o que ele estava pedindo, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Deus poderia ter feito assim: rapaz, esse Moisés é tão audacioso que eu vou deixar ele me ver, mas no final ele vai ser fulminado. Sim ou não? Se Deus não tivesse o caráter que tem, poderia. Mas Deus ainda agiu com bondade e com misericórdia. Olha, Moisés, eu não vou poder te atender agora, mas eu vou te dar a minha bondade e a minha misericórdia. Tu vai me ver pelas costas. E aí vem todo o resto do texto que a gente já leu. Quando eu passar, tu vais se esconder na fenda, e tu não vais me ver, tu vais só me ver pelas costas. E aí aconteceu tudo aquilo ali que a gente já leu. Por que é que Deus fez isso? Porque Deus conhecia o coração de Moisés e sabia que mesmo diante de um pedido extra, além do que ele podia dar, Moisés só queria conhecer a Deus. O objetivo universal da vida de Moisés era conhecer completamente a Deus. E nesse momento aí, Deus sabia as intenções do coração de Moisés. Ele sabia que Moisés não queria esse relacionamento para poder ganhar alguma coisa em função disso. Mas ele queria porque ele sentia prazer na presença de Deus. O maior prazer que Moisés tinha era fazer a vontade de Deus. Era obedecer e servir a Deus. E Deus sabia disso porque ele conhecia Moisés. Mas Deus não poderia se mostrar na sua totalidade. Porque a totalidade de Deus, o 100% da revelação de Deus, ele não acontece num único momento assim como Moisés queria. Isso vai acontecer na glória, não é aqui na terra. Isso só vai acontecer depois, é um processo espiritual. E Moisés então tinha pedido algo que Deus não podia dar.
Então Deus satisfaria sim o desejo de Moisés, porém com algumas limitações. Ele não se mostrou totalmente como Deus, como ele queria. Ele queria a revelação plena de tudo o que Deus é. E aí eu falo para vocês, que nível de relacionamento nós temos com Deus? Será que nós estamos contentes? Será que está bom? O nível de intimidade que eu tenho com o meu Deus, será que está bom para mim? Será que eu consigo verdadeiramente ouvir a voz de Deus e sentir essa presença impactante na minha vida? Eu não estou falando de horas e horas e horas de leitura da palavra, de oração, não. Apesar de eu saber que é através dessas coisas que a gente desenvolve esse nível de intimidade. Sem leitura da palavra, sem oração, sem jejum, sem coração quebrantado, não se consegue isso. Mas muitas vezes nós estamos lendo a palavra e relendo, e tirando 2 horas com Deus, e tirando 3 horas com Deus, mas o coração não está alinhado dessa forma, do jeito que a gente aprendeu agora, com essas 5 características. Mas o nosso coração não tem aquele desejo ardente de sentir essa presença. Eu oro a Bíblia porque eu sei que crente tem que... Eu leio a Bíblia porque eu sei que crente tem que ler. Eu tiro tempo com Deus porque eu sei que crente tem que tirar todo dia tempo com Deus. Eu oro porque eu sei que se eu não orar é pecado. Tudo bem, eu faço tudo isso de forma a cumprir uma, vamos supor, exigência de Deus. Mas e aí? Como é que está o meu coração em relação ao meu desejo de conhecer profundamente esse Deus? Como é que está meu coração? Porque eu posso tirar 10 horas de tempo a sós com Deus, mas se o meu coração não tiver essa necessidade íntima, esse desejo profundo, essa vontade desesperada de sentir a presença de Deus e de conhecer o coração de Deus, esses níveis profundos de intimidade da qual eu estou falando, não vão acontecer sobre a nossa vida. Então o que eu queria hoje é que a gente fizesse essa avaliação do nosso coração. É que a gente pudesse olhar para nós mesmos. É que a gente pudesse fazer uma autoanálise das nossas intenções para com Deus. Eu cuido de pessoas, isso é maravilhoso, porque é o que Deus me chamou para fazer. Mas o meu coração tem que estar naquele cuidado. Mas o meu coração tem que estar alinhado com Deus. Mas o meu coração tem que estar ajustado com o coração de Deus. E a nossa avaliação é para que a gente veja como está o nosso coração agora. Existe uma condição. Hoje eu quero fazer 2 apelos aqui. O primeiro, para que eu possa desenvolver esse nível de intimidade da qual eu entendi que eu tenho que ter e que eu preciso tomar uma decisão de servir esse Deus. Como é que eu vou conhecer profundamente alguém se eu não me chegar a essa pessoa, perguntar o nome dela, querer saber sobre a vida dela e começar esse relacionamento com ela? Então a primeira coisa que precisa para que a gente comece a desenvolver esse relacionamento íntimo com Deus é a gente tomar uma decisão de que eu quero conhecer esse Deus. Porque se eu não tiver tomado essa decisão, isso não vai acontecer. Porque parte primeiro de uma decisão pessoal de que eu quero, a partir de agora, conhecer esse Deus, da qual Moisés conhecia. Precisa dessa decisão. E eu queria convidar toda a igreja para que se levantasse. Nós vamos agora estar louvando a Deus com uma adoração que fala sobre
essas coisas. Mas antes de qualquer coisa, eu queria convidar você que ainda não tomou essa decisão de conhecer esse Deus, que você ouviu falar desse Deus, já me falaram que existe esse Deus, já me disseram algumas coisas sobre esse Deus, já me apresentaram os milagres que Deus pode fazer, já me falaram de bênçãos, já me falaram de tanta coisa, mas eu nunca tinha decidido conhecer esse Deus. Mas agora, diante dessas palavras, diante desse entendimento novo a respeito da vida de Moisés, eu senti um desejo diferente de conhecer esse Deus. Então, se é isso que está acontecendo com você hoje, se é isso que está acontecendo no seu coração, esse é o momento de você vir conhecer esse Deus, de você declarar e dizer que quer conhecer esse Deus, também dizer que quer se relacionar com Ele. E aí o meu convite é que enquanto nós estivermos cantando, se você está com esse desejo, que você venha aqui na frente, para que a gente possa orar pela tua vida e para que a gente possa ter o privilégio de te conduzir a esse relacionamento. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença, mover o meu coração em direção ao teu, e atender ao teu convite de me humilhar, me entregar a ti. O convite de Deus é para que hoje você possa iniciar esse relacionamento com Ele. Te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. Se você ainda está em dúvida, mas se você sente profundamente no seu coração que Deus hoje te convida para esse relacionamento, eu vou dar mais uma oportunidade que você venha, para que a gente possa te ajudar a desenvolver esse relacionamento. Nós vamos orar com você, nós vamos te ensinar a andar com Deus, nós vamos te ajudar nessa jornada que se inicia hoje na tua vida, e você vai experimentar, como a Bíblia diz, os melhores frutos dessa terra. Os melhores frutos dessa terra hão de comer os que andarem em obediência e os que andarem em aliança com o Senhor. E nós estamos aqui para te apoiar nessa caminhada, nesse relacionamento com o Senhor. Venha até aqui para a gente poder orar com você, consagrar a sua vida ao Senhor, iniciar esse relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. O outro convite que eu quero fazer, enquanto eu oro aqui com essas pessoas, você já fez essa decisão, mas você precisa agora falar para o Senhor que você quer níveis mais profundos de intimidade. Você venha também para cá, para esse lado de cá, para esse lado de cá. Vocês, por favor, venham para cá. Vocês aqui, socorro, para cá, ó, para cá com eles. Trago eles para cá.
E você que quer afirmar em Deus que você quer níveis maior, pra cá, ó, bem pra cá, pra ponta. Níveis maior de relacionamento com Deus. Eu quero que você venha aqui na frente, para que você possa declarar isso para o Senhor, que você quer entrar em níveis mais profundos de relacionamento com Deus, de que você não está satisfeito com o nível de intimidade que você tem tido com o Senhor, que você quer mais. Moisés, ele falava com Deus. Moisés, ele se encontrava com Deus e ouvia a voz de Deus todos os dias. Uma nuvem de poder se apresentava na frente da sua tenda, mas mesmo assim ele não estava satisfeito com isso. Mesmo assim ele queria mais, ele queria muito mais, ele queria conhecer totalmente a Deus. Não se acomode com o relacionamento que você tem com Deus. Você pode andar muito mais profundamente. Você pode mergulhar em águas profundas, como diz a palavra de Deus, até que você esteja todo completamente submerso à presença do Senhor. Eu queria orar aqui com vocês que estão hoje iniciando esse relacionamento com Deus. Eu queria que você levantasse a sua mão e eu vou orar com você, declarando que a partir de agora você serve ao Deus Altíssimo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te apresento essas pessoas que aqui estão, que hoje resolvem fazer uma aliança contigo e entregar suas vidas a Ti, Pai. Que Tu possa receber essas vidas, Senhor, que Tu possa escrever o nome delas no livro da vida e da salvação, Pai. Eu queria que vocês repetissem a oração comigo. Senhor Deus, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que sou pecadora e que preciso da Tua presença. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá a salvação, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem ir aqui, ó. Vocês aqui podem acompanhar aqui a Socorro, que está de laranja, só pra gente pegar o nome de vocês e ajudar vocês nesse processo, tá? Podem ir aqui. Agora, vocês que estão aqui e querem falar hoje para Deus que vocês não estão conformados com esse nível de intimidade que vocês têm hoje no Senhor, eu quero orar com você e você vai declarar hoje que você vai desenvolver um nível muito mais profundo de intimidade com Deus, de que você vai buscar esse Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, que o teu coração vai estar 100% nessa busca, uma busca incansável, pela presença do Senhor, e a presença do Senhor vai recair sobre a tua vida. Eu quero que você ore juntamente comigo e nós vamos agora declarar o nosso amor e declarar a Deus que o nosso coração deseja ansiosamente. Senhor, amado Pai, eu quero agora nesse momento apresentar as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Porque, Senhor, nós queremos um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo. Nós não estamos satisfeitos com o relacionamento que nós temos contigo. Nós queremos mais. Nós queremos conhecer, Senhor, o Teu caráter. Nós queremos, Senhor, conhecer a Tua essência, Pai. Nós queremos, Senhor, que Tu se revele a nós. Nós queremos o peso da Tua presença sobre a nossa vida, Senhor. O nosso coração anseia por Ti. O nosso coração, Senhor, precisa de Ti, Pai. Nós queremos conhecer os Teus caminhos, como Moisés queria, porque nós queremos trilhar esses caminhos. Nós queremos andar nesses caminhos. Nós queremos, Senhor, trilhar o caminho que Tu separou para nós. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Nós não queremos mais desobediência na nossa vida. Nós não queremos mais o cansaço na
na nossa vida. Senhor, tira de nós a preguiça espiritual que muitas vezes nos consome e não permite que a gente possa te buscar na intensidade do que nós precisamos, Pai. Derrama sobre nós a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Nos leva a níveis mais profundos de intimidade contigo. Nós estamos aqui com mãos levantadas para declarar que nós queremos essa intimidade, que nós precisamos dessa intimidade, que nós precisamos da tua presença. Nós precisamos desesperadamente da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. Declare. E quanto mais eu te buscar, transformado